Amigos do céu, boa noite. Que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez. Deixa eu ver aqui quem vai ser o primeiro. Boa noite aqui. O pessoal ainda está chegando. O meu áudio já está nas alturas, mas eu vou já tirar o áudio. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Deixa eu ver quem está chegando. E enquanto a Flor está compartilhando, eu estou aqui calculando quem é que vai ser o primeiro. Já estou vendo que tem gente ao vivo aqui assistindo conosco, mas ainda não sei quem é que vai dar o boa noite. O boa noite, eu estou esperando aqui quem vai ser o primeiro a dar boa noite. Deixa eu ver. O povo está chegando. Ah, a Flor está me lembrando aqui que a gente tem que... Boa noite, Tatiane Nascimento. Não apareceu aqui para mim a Tatiane Nascimento. Vou entrar de novo aqui. Tatiane Nascimento, é a primeira vez que você participa? Não lembro. Se for a primeira vez, seja bem-vinda. Se não for a primeira vez, que venha outras vezes e continue bem-vinda do mesmo jeito, tá bom? Flor, tu acredita, Flor? Não consegui ver aqui o pessoal está chegando ao vivo, tô meio... Deixa eu ver aqui... Ah, já falei, né, para o pessoal se inscrever. Eu estou esperando a Flor compartilhar, tá, Flor? Nesse momento aqui, eu estou esperando a Flor compartilhar. Deixa eu ver aqui. Ó, o Roger já deu boa noite, tá aqui. A Tatiane Nascimento deu boa noite. A Nena deu boa noite. A Ana está entrando aqui só para dar boa noite. Conceição está aqui, meu amigo Pedro. Ah, Tatiane é a primeira vez. Tatiane, você é aqui de Fortaleza, de algum outro? Sou de Roraima. Roraima, que coisa legal saber que o pessoal de Roraima está assistindo aqui conosco. Um abraço para todos de Roraima, todos os espíritas de Roraima, todos esses que nos acompanham de tão longe. Que bom! Você frequenta algum grupo espírita aí em Roraima, Tatiane? Pode dizer o nome do grupo? Deixa eu ver aqui, a Flor já mandou aqui para o pessoal. Estou esperando a Flor compartilhar para todo mundo, né? Eu vou compartilhar agora aqui logo na minha... Pronto, Flor, muito bem. Eu vou iniciar aqui a sala. Flor, põe aí o boa noite da Ana, que está dando boa noite a todo mundo. Ela que vai agora para Elânia, tá aí. Eu não acompanhei, Flor. Olha aí, a Ana que vai participar de uma semana universitária e não vai poder hoje estar aqui na coordenação do grupo mediúnico, mas está dando o seu boa noite. Deixa eu ver aqui. Quem mais aqui? Vai, Flor, vai colocando o nome do povo aí que eu perdi, Flor. Deixa eu ver. Olha aí, Tatiane está no grupo Paulo de Tarso. Que beleza! Nós também temos aqui um grupo particular, Tatiane, chamado, o nosso grupo particular é o grupo particular Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Olha, notícias boas. Minha amiga Tássia, da Casa da Caridade. Um abraço. Tássia fez aniversário esses dias. Ariel, terceira semana seguida que você participa, Ariel? Não. Quarta semana, hein, Ariel? Um mês de CEAL, que coisa boa. Já você vai ganhar a estrelinha. Deixa eu ver aqui mais. Quem está aqui? A Tássia estava fazendo aniversário esses dias, hein, Tássia? Um abraço, é muito bom saber que os nossos amigos estão fazendo 15 anos, é muito bom isso. Deixa eu ver aqui, vou mandar aqui no grupo, Tássia não, a Tássia também me ajuda, mas é quando eu estou lá na Casa da Caridade. Hoje é a Flor que está aqui, deixa eu mandar aqui na lista do CEAL, mandei agora em alguns segundos, pronto. Todo mundo entrou, que estava na lista, já fiz os compartilhamentos necessários. Então, vamos agora fazer a nossa prece para iniciar, e hoje nós vamos falar sobre esse espírito que causa muita curiosidade a todo mundo, que é o espírito
Baltazar, onde a gente vai trabalhar as questões das compulsões, a questão do medo, as questões de todas as... da influência espiritual como um todo, né? Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Rogamos a assistência dos nossos anjos da guarda e rogamos a Allan Kardec, que preside a este grupo de estudo, que possa nos inspirar a todos o desejo do progresso, o desejo de aplicar o conhecimento espírita em nossas vidas, tornando-nos assim mais livres e mais felizes. Com a tua presença, Kardec, em nome de Jesus, o Espírito de verdade, e em nome de Deus, damos por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja. Vamos lá. Hoje nós estamos com a companhia dos nossos amigos do Lucila Lima, dando boa noite. Lucila, é a primeira vez que você está participando? Hoje parece que temos algumas pessoas participando pela primeira vez. Se for a primeira vez, seja bem-vinda, Lucila. Se for já tiver participado, perdoe a falha da minha memória. Hoje estamos com a participação de todos os formandos, né, do nosso grupo mediúnico. O grupo mediúnico está terminando. E aí, eles estão aqui conosco hoje. Na próxima semana vai ser a confraternização. A Sandra Mara está aqui, está dando boa noite oficial, gratidão fazer parte desse estudo maravilhoso, então boa companhia. Então, boa companhia, boa companhia você vai ter agora, Sandra Mara, com a nossa participação dos nossos amigos. Flor, traga agora sim as verdadeiras boas companhias. Olha aqui, aí a Clícia está sorrindo. Clícia, me diz se a Sandra Mara é tua amiga. A Sandra é amigona. Olha aí, tá vendo? É isso aí. A Sandra, o Leon Denis, que é o marido dela, que tá aí também, que é o Vandique. A Ariel é outra amiga. Tem uma galera aí. Ei, Cícero, a Ana estava fazendo a chamada, era? A Ana tá fazendo a chamada. Se não participou, é assim, sabe? A Ana tá fazendo a chamada de quem tá no grupo, que tem presença. Se tiver 25% de faltas, aí não vai receber certificado. Qual é o certificado? Adoro. Certificado de que terminou o curso, né? Não quer dizer nada, só que terminou o curso. Olha aí, o Leon Denis já está se manifestando aqui. A outra boa companhia, uma outra excelente companhia, que esse aqui não é o trabalhador da última hora, não, é o trabalhador da primeira hora, é um dos que vão ganhar o mesmo salário dos outros, mas é o que está aqui comigo há mais tempo de forma regular, que é o meu amigo Gênison. Boa noite, Gênison. Boa noite, Cícero. Boa noite, Clícia. Boa noite, Flor. Boa noite a todo mundo aí que está participando do chat. Vamos para mais uma agradabilíssima quarta-feira, né? Para mim é sempre uma alegria. É uma alegria ter você. O Gênison aqui, o Gênison é uma pessoa que, no estudo, ele já casou, já pegou Covid e agora é pai. Tudo nesse estudo já aconteceu com ele, né? Então, movimentado, né? Movimentado. Ele pode registrar a vida dele inteira nesses estudos, né? Então, imagina o que vai acontecer daqui para frente, continuando neles, né? Sim, porque o nosso projeto é ir até... Quando é que vai terminar nosso estudo, Flor? Me ajuda. 29, né? 29. Vai terminar em abril de 2029. Exatamente. O projeto é até abril de 2029. Então, até lá... a gente vai ver cabelo branco. No meu caso, menos cabelo, né? Menos cabelo. Nossa. Será que eu vou casar também? Casa, rapaz, casa. Se até eu conseguir... Café, você é fácil, para você é fácil. Vamos ver. Quando nós tivermos... Olha a Débora! Boa noite, Débora. Já pensou quando o Gustavo estiver aparecendo aqui na live? Pois é, rapaz. E aí a gente vai dizer assim, olha só, esse era o Gustavo.
que era apenas uma promessa, agora já é uma realidade. Olha, meu amigo Manuel, não, esses nomes me traem, é o Silva, é que eu leio o primeiro nome, a Ana, o pessoal que está chegando nesse momento aqui, só gente boa. Jenison vai ter uns 3 meninos até 2000. Olha aí, gente. Não serão mal-vindos, não. Será muito bem-vindo. Serão muito bem-vindos. É isso. Vamos começar. Flor, coloca aí o nosso texto. A gente vai estudar o texto do... Só mais gente aqui falando comigo. Opa. Nós vamos dar continuidade a partir... Só responder aqui, gente. Pessoas pedindo o link. Pronto, enviei. Vamos lá. A gente vai dar continuidade a partir da 7ª pergunta. Vamos tentar responder as perguntas que já tinham sido feitas. Muitas pessoas ficaram com muitas curiosidades. Só queria dizer, respondendo, antes de a gente começar, que a Conceição perguntou pelo Marquinhos, né? O Marquinhos ainda está um pouco fragilizado e a gente sempre manda o link para ele vir quando ele puder, porque ele ficou um tempinho com esqueci o nome da doença, que deixou ele um pouco abatido, ele não estava podendo se alimentar, estava bem difícil. Então agora ele está em processo de recuperação, mas a gente não quer que ele se esforce por demais agora. Então, quando ele tiver mais prontamente restabelecido, ele vai voltar, porque ele tem uma cadeira cativa, ele tem um quadradinho cativo aí, no caso, né? O quadrinho do Marquinhos aqui, que faz toda a diferença. Então vamos lá, vamos começar nossos estudos, continuar com essa saga desse espírito Baltazar. Para quem está chegando pela primeira vez, para acompanhar, era um espírito que se manifestou na sociedade parisiense por tipologia, e era um espírito que tinha como característica, ele apareceu com a questão de que estava muito interessado na questão da comida. Então, era que chamava muita atenção. Aí eu falei, uma pessoa aparece interessada na comida e coloca uma foto da Júlia. Isso não foi programado, não tem nada a ver comigo, não sou eu que estou dizendo nada. Então, esse espírito se manifestou preocupado com a questão da alimentação. Então, nós temos estudado com esse espírito como se dá essa questão da alimentação no mundo dos espíritos, como é que isso ocorre. Mas a gente tem aprofundado, desde o primeiro estudo, essa questão mais filosófica, da questão da necessidade, do desejo, como isso se dá no mundo dos espíritos. Está aí a Flor com a hashtag Somos Todos Ceal. Se alguém quiser acompanhar a Flor com Somos Todos Ceal. Renata, nossa, fazia muito tempo que eu não via a Renata, hein? Coisa boa. Vamos lá. Essa aqui, a pergunta 7, o Kardec faz a seguinte pergunta, porque na pergunta 6, ele tinha dito assim, eu vou ler a 6 para poder a gente entender a 7. Sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo, o que não é a mesma coisa. A gente já sabia que ele tinha desejo de comer. Agora ele perguntou se tinha necessidade. Ele disse necessidade não, mas desejo sim, sempre. Foi aqui que a gente começou a questão de discutir a questão do desejo, né? E na 7ª pergunta, agora o Kardec vai perguntar: esse desejo fica plenamente satisfeito pelo cheiro que aspirais? É a mesma coisa que se realmente comesseis? Porque ele dá a entender que se aproxima das pessoas, essas pessoas levando-as à compulsão de comer para absorver estes fluidos. É essa que ele dá a entender, né? E aí o Kardec pergunta se ele fica plenamente satisfeito com isso, com esses cheiros que eles aspirais. Baltazar responde: é como se eu vos perguntasse se a vista de um objeto que desejais ardentemente vos substitui a posse desse objeto.
Kardec continua interrogando, dizendo: assim, parece que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real, suplício maior do que pensais. Mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Vosso estado nos parece muito material. Dizei-nos, dormis algumas vezes? Não. Gosto de rodar um pouco por toda parte. O tempo vos parece longo, por vezes vos aborreceis? Não. Eu percorro as feiras e os mercados. Vou ver chegar a pescaria e com isto me ocupo muito bem. Começamos aqui, vamos parar por aqui. Hoje a gente tem que encerrar esse estudo. Vai dar para encerrar, porque só até a 14, né? Então eu acho que a gente consegue. Mas vamos aqui começar com as questões iniciais, as nossas observações iniciais sobre essas questões que ele apresenta aqui. Aqui a gente vai ver, Clícia, você pode começar, como sempre, passamos a palavra para as mulheres começarem, os convidados, mas aí hoje passar a palavra para as mulheres, quando ele fala que lá na questão 7, o Kardec pergunta se é a mesma coisa, esse aspirar que ele tem, esse aproximar-se, se isso de alguma maneira o satisfaz, o que a gente percebe é que não, né? O que é que você gostaria de comentar inicialmente, suas primeiras ponderações? Bem, boa noite para todo mundo, né? Essa pergunta, e aí eu vou falar dentro mais na perspectiva do método que Kardec faz, é uma pergunta meio que vai começar a colocar o espírito em contradição. Porque umas perguntas antes, ele fala que fica feliz quando vê as pessoas comendo, né? Que ele sente o cheiro, aliás, ele aspira, né? Os fluidos como se estivesse cheirando, né? E faz essa comparação à questão do cheiro. Então, ele dá a entender que está tudo ótimo, né? Num determinado momento, ele dá a entender que está tudo ótimo, que ele se aproxima das pessoas que comem, para, assim, meio que tentar satisfazer essa vontade que ele tem, né, de comer. E aí, com essa pergunta, a gente começa a perceber que não é tão maravilhoso como ele quis, a princípio, pintar, né? E aí ele faz uma comparação, né, com se a gente quer algo e não consegue pegar, né, algum objeto que a gente deseja e não consegue obtê-lo. E aí a gente já percebe a frustração de Baltazar, né? Como espírito, nós sabemos que ele não tem um corpo biológico, portanto, ele não conseguiria realizar a vontade de comer, né? Literalmente, né? Porque ele não tem um corpo biológico que é o que nos permite comer. Seja comer por necessidade que nós temos para poder ter os fluidos vitais, enfim, fazer com que o organismo funcione, ou seja, comer por prazer, né? Que são essas duas coisas que nos movem quando a gente está encarnado, né? A necessidade do alimento e também o prazer que o alimento também proporciona. Baltazar não consegue ter nenhuma dessas duas coisas de maneira plena. E aí vem aí essa frustração, né? E essa frustração, e aí não tem como a gente não fazer referências às questões ligadas ao desejo, tem por trás dela uma dor que ele não revela, né? Ou pelo menos ele não... aliás, ele chega até a falar sobre essa dor que ele sente, mas ele tenta tirar dela o peso que ela tem, com exceção de uma única vez que ele fala assim que Kardec não consegue imaginar como aquilo dói, né? Aquela frustração dói. Então, a gente percebe como este espírito ainda muito apegado à questão material, aos pequenos prazeres, né, que nós temos quando estamos encarnados, fica meio que preso, né? Nem assume sua plenitude como um espírito imortal, né? E nem pode voltar
para uma condição de encarnado, exatamente porque não se permite olhar para si como um espírito imortal. Acho que é por aí que eu queria começar. Jênison, observações iniciais sobre essas primeiras perguntas. Eu acho interessante essa questão na pergunta 8, que ele mostra que o desejo se transforma num suplício. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que deseja. Comentários, gente, observações sobre esse início? É um negócio bem kierkegaardiano, né? O suplício do desejo, né? Bem Schopenhauer, né? Você fica naquele sofrimento eterno. Bom, pêndulo, né? Pêndulo, né? Você, quando satisfaz o desejo, você se entedia, aí quer desejar outras coisas, e assim, é uma visão bem típica dele lá. Mas, enfim, o que eu queria lembrar é aquela observação que Kardec faz da questão 2, né? Que quando ele fala que sente o aroma como uma analogia, ou uma forma dele dizer algo como o que sentiu o gosto, né? Kardec faz aquela correção, digamos, de cunho mais técnico, porque essa evocação de Kardec, lembrando a questão da evocação, né? Ela tinha um propósito de estudar essa fisiologia espírita, né? Como é que o espírito reage às sensações que ele tem. E, por tabela, né, essa interação com o mundo material. Aí daí você já percebe que isso é um dos eventos que vai consolidando a hipótese, né, de Kardec, que a teoria dele, né, de que o espírito ele se relaciona com o mundo material e que ele tem sensações, né, ele tem um corpo fluídico, porque a lógica de Kardec sempre foi a de que, para às vezes a gente perceber assim, a profundidade do conhecimento de Kardec científico e filosófico, porque ele presume, olha, se a sensação é física, então há matéria naquele espírito, né? Então ele vai fazendo a condução das perguntas de modo a confirmar essa hipótese, porque ele diz, né, olha, eu sinto um aroma, ao invés do, já que eu não tenho como comer, né, ele fala, não tenho estômago, então eu tenho que sentir o aroma. Aí Kardec, ele faz aquela observação e diz, olha, aroma não é, porque ele não tem, assim, como é que ele diz? Há mais desejo do que realidade, né? Assim, então, não é necessariamente o aroma, fisicamente falando, como nós sentimos ao perfume. Ele fala de emanação. Então, de alguma forma, essa propriedade da comida, ele percebe, né? Aí eu não sei se é mais uma ilusão do prazer que o outro sente, porque ele diz que sente prazer ao ver o outro comer, ele vê a mesa e nas perguntas vão se sucedendo que ele não sente tédio, ele não se sente amargurado, ele não demonstra ter rancor, ele até é meio, como ele fala, né, meio brincalhão, assim, ó, não vamos brincar não, vamos falar sério aqui, a gente está aqui para estudar, né? Ele faz essa observação inicial com relação a Baltazar. Então ele vai percebendo que, e aí já entrando um pouquinho na questão moral, é que o fato de o espírito estar preso à matéria não quer dizer que ele vai estar necessariamente tendo uma angústia lancinante na sua alma. A questão que talvez a grande maioria dos espíritos é que eles desencarnam e ficam ligados à rotina que existia, à vida que eles tinham, naturalmente, assim, sem maiores repercussões, pelo menos imediatamente, né, morais, mas eu digo imediatamente em termos relativos, né, porque ele já tinha há um bom tempo desencarnado, já estava, sei lá, uns 30 anos já tinha desencarnado, então ele demonstra que estava vivendo aquela vida buscando, e aí vem a questão do desejo, buscando aquelas mesmas sensações, voltado ainda a sentir aqueles prazeres mais sensuais, que no caso dele, eram muito vivos na questão alimentar, na questão do prazer sensorial da comida, né? E a gente sabe que os prazeres sensuais são de toda a ordem, né? Então, volta-se à reflexão, né, da moderação dos desejos. O que a gente deseja? A gente quer
nos espiritualizar, né? Nós queremos nos espiritualizar, ou nós queremos manter a busca pelo prazer. E aí, o prazer material, né? Prazer físico, hedonista, em algumas vezes, né? Então, quando você vê essas perguntas, né? Em que Kardec ele fica tentando investigar como é que é, você sente o cheiro, e a resposta dele, não é bem um cheiro, mas é como se fosse. E você tem o prazer? Não, mas é o mesmo prazer que você tem quando está ali, né, diante do objeto do teu desejo, né? Que é aquela sensação de aparência de satisfação. Então, fica muito nessa sutileza, que é um jogo da mente, né? Do espírito, da alma dele, vamos dizer assim, de uma forma psicológica, e a efetiva realidade material em que ele está incluído. Então, nós aqui podemos fazer uma analogia, digamos, quando a gente fica sonhando com aquele prêmio da Mega da Virada. A gente fica ali desejando, fazendo planos e tudo. Aí imagina quando o teu vizinho ganha. Você fica com aquela emoção assim, poxa, ou um conhecido, né? Poxa, é próximo a mim, mas não sou eu. Então, eu fico com aquela aparente satisfação de ver o prêmio, né, o tão desejado para aquele conhecido, e que você fica, poxa, gostaria que tivesse sido eu, mas não sou eu efetivamente. Então, Baltazar ele experimenta algo mais ou menos nessa linha, quando preso à sensualidade dele, né, a desejo de voltar a experimentar aqueles prazeres, ele fica ainda em torno daquela situação. Ele vai para o mercado, ele vai, como é que é? Mercados e feiras, né? Vai para os mercados e feiras, então ele vai, ocupa o tempo dele. E aí eu me lembro, um detalhe para concluir essas primeiras impressões, como a gente desperdiça tempo, aí eu falei de um termo na semana passada que me surgiu recentemente, chamado assídia, né? Que é justamente essa letargia meio que consciente da incapacidade de ir atrás daquilo que daquilo que a gente quer, né? Daqueles sonhos mais elevados que a gente tem. Então, eu não vou conseguir mesmo crescer espiritualmente, então eu largo de mão. É essa armadilha que a gente se coloca muitas vezes. Eu não vou conseguir me melhorar como ser humano. Não, eu não sou capaz de perdoar, que é um exercício para o desapego, né? Não, eu não sou capaz de deixar isso para lá. E quando eu falo o isso para lá, é a mesma situação do Baltazar. Ele não abre mão dos seus prazeres. No caso dele, é uma situação que ele tem nem consciência disso, penso eu. Ele nem se toca que ele já pode suprir essa etapa e buscar outras coisas. Mas aí mais à frente a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso e mostrar, né, a questão do arrependimento, da necessidade da reencarnação, quando o espírito voluntariamente busca suas provas e expiações. A gente vai começando a entender pelo comportamento do Baltazar como esse processo, que é bastante físico, ele pode se repercutir na questão propriamente do crescimento espiritual do indivíduo. Deixa eu só falar uma coisinha em relação a sobre como o Baltazar, o estado de consciência do Baltazar e a questão também do método, né, de Kardec, que eu acho que é interessante também a gente trazer esse ponto. Esse estudo que a gente faz hoje, ele está na revista, na edição de novembro, né, de 1860. Na revista seguinte, eu acho que é na seguinte, deixa eu só conferir, há uma nova, exatamente na seguinte, há uma nova evocação de Baltazar, né? Como é que aconteceu isso? Um amigo do Baltazar, assim, uma pessoa leu o diálogo da revista de novembro e reconheceu Baltazar. Reconheceu a pessoa, o espírito, né, quando ele era encarnado. E nesse processo entrou em contato com Kardec evoca novamente Baltazar. E aí, em cima dessa última falinha do Jameson, ele diz assim, Baltazar: eu não esperei deixar o corpo para crer em Deus. Acontece apenas que o corpo que tanto amei materializou meu espírito a tal ponto que lhe será preciso muito tempo para quebrar todos os laços terrenos, todos os laços das paixões que o prendiam à terra. E aí a gente vê novamente aquela relação do apego, né, com as questões materiais. Não é que a gente não vá viver
a vida terrena, a vida que a gente está aqui, né? Tudo que Deus permitiu que a gente criasse, né? Aqui na Terra, tem que ser bem aproveitado. A questão é que muitas vezes a gente entende o aproveitar com o exagerar, né? E se desequilibra. E aí esse apego, ele fica muito forte, né? E aí, lendo esses textos sobre o Baltazar, e aí é muito legal ter o Kardecpédia e o IPA que nos ajuda nisso, me lembrei do livro O Céu e o Inferno, com o texto sobre as lamentações de um boêmio, que o guia lá do médium vai orientar, né, vai falar um pouquinho sobre aquele boêmio que se lamenta, e ele diz que ele ficou tão envolvido com as questões terrenas, com as paixões terrenas, que ele não se preocupou com o alimento espiritual, que acabou, na erraticidade, preso a essas questões materiais. E vai continuar preso até o momento que ele cansar. Essa é a grande jogada também. Até o momento que cansa, porque você fica indo contra a corrente, digamos assim. Então, agora aqui eu queria que todo mundo prestasse muita atenção, porque tem alguns preconceitos nessas perguntas que a gente precisa deixar muito claro. Veja, um espírito... Há um espírito que nos inspira as compulsões, digamos assim, porque a gente já está... Quando a gente já está falando na compulsão, nós já estamos falando no desregramento da paixão, né? Porque comer é uma paixão neutra. O meu corpo avisa quando eu estou com fome. A compulsão já é o desregramento. Então, sim, quando nós temos essas compulsões, há espíritos que gostariam de aspirar esse fluido desesperador da satisfação da compulsão. Mas lembremos, não é o espírito quem determina. E uma outra coisa, o espírito não come de fato isso. Porque muitas pessoas me perguntam isso, assim, olha, do lado de um alcoólatra tem espíritos que ficam vampirizando, tirando, bebendo no lugar dele. Não, o espírito não tem isso. Não existe isso. Os espíritos acompanham, ficam perto, realmente incentivam o outro a beber, mas de fato eles não bebem. E para eles isso é uma fonte de suplício. É ver a coisa que ele gostaria muito, mas não ter. Não ter. Então, só para dizer, eu sou médium, vi ao lado de uma pessoa com qualquer adicção, vi um espírito ali perto. Mas lembre, não é ele que está bebendo tá? Então não existe isso. Porque se fosse esse espírito, se o espírito conseguisse beber de fato através de um outro, ele nunca sairia dessa situação. Ele ia continuar bebendo pro resto da vida. E todas as pessoas que são dependentes em álcool e que souber de um negócio desse, eles vão querer mesmo se matar para beber de graça. Porque aí nunca mais vão pagar na vida se você se aproximar de alguém, beber e ter a satisfação dos prazeres. A grande questão que tem que deixar claro que Baltazar mostra que esse apego gera infelicidade. Isso tem que ficar muito claro, que nós precisamos combater essa situação, porque ela gera infelicidade. E aí ele faz essa metáfora, ele diz que é um suplício maior do que o que a gente pensa. Então, estar no mundo dos espíritos desejando coisas materiais é um suplício maior do que o que a gente pensa. Não há nenhum prazer real, está na 8, né? Então, a gente tem que saber muito bem disso. No mundo dos espíritos desejando, pronto. Essa questão aqui, você vai perguntar aqui, vosso estado nos parece muito material, dormis? Não. Os espíritos não dormem no mundo dos espíritos. Os espíritos não dormem. Cícero, mas eu li lá em algum lugar que tinha um espírito dormindo por preguiça. É o vício da preguiça que o faz querer ficar deitado, até emulando que está dormindo. Mas o espírito não está dormindo no livro dos espíritos.
no mundo dos espíritos. Eles não dormem, só para deixar... Eles ficam rodando por todos os lados. Eu sei que vez ou outra... E o sono, Cícero, por que isso? Porque o Isso. sono é uma necessidade do corpo. O corpo desliga para descansar, repor energias, e o espírito não tem corpo para fazer isso. Então, para que dormir? Na natureza, isso é uma lei que a gente tem que lembrar. Não existe nada vão. Nada. Agora, nada em vão. Deus não criou nada à toa, né? Agora Então, tem... sono... Deixa eu só responder a pergunta que está sendo feita aqui, tá, gente? Quando o espírito nos leva, por exemplo, a uma compulsão ou a bebida, nós emanamos fluidos. O prazer que eles sentem não é do fluido, tá, excelente? É o prazer de nos ver cair. É o prazer da nossa... É porque eles sentem, é assim, é aquela pessoa que diz assim, ó, eu tô mal, mas tem gente que está vindo comigo. É de arrastar. Eu lembro sempre os meus alunos, quando tiram nota baixa, quando eles querem explicar aos pais, eles dizem assim, ó, eu tirei nota baixa, mas a sala toda tirou. Porque se você perceber que mais gente também cai, é como se diminuísse o peso da sua angústia. Mas eles não obtêm prazer nenhum, é um suplício para eles ganhar alguma coisa. Como é que a gente usa? Por que a gente usa esse argumento? Por que a gente defende esse argumento, que é um argumento kardeciano? Porque senão Deus teria dado aos maus espíritos uma motivação para ser mal. Por quê? Porque quando eu faço mal a alguém, incentivo, beba, 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 beba. Aí qual é o meu prêmio? Absorver fluidos da bebida. Então o espírito não absorve, ele sofre, porque não pode ter. Mas ele se ilude, que é o que o Baltazar vai dizer aqui. Ele cria a ilusão. Por quê? Porque quando ele vê aquele outro bebendo, ele derruba alguém, ele vê assim, ó, isso aí sofre tanto quanto eu não estou sofrendo sozinho. Mas ele não absorve. O mal é uma lei divina. O mal não gera satisfação para ninguém. Nós não nos sentimos, nós não ganhamos nada em ser mal do ponto de vista do espírito. Quando encarnado, o mal pode até parecer que é vantajoso, né? Que o desonesto é vantajoso, que aquele que é moralmente mal tem alguma vantagem, mas ele vai morrer do mesmo jeito que o que é bom. E aí é onde porque a gente tem uma visão momentânea. Mas quando a gente percebe como um todo, o mal não tem vantagem nenhuma. O mal é fonte do sofrimento. Então o espírito, quando obsedia outro com o objetivo de levá-lo a beber, ou qualquer adicção, qualquer compulsão, na verdade, é a distração de levar outro à queda. Mas ele não absorve nada, não produz nada. Assim, a fome dele não é saciada. Só é usamos bem as leis divinas. Se isso existisse, Deus teria criado um instrumento em que eu, fazendo o mal, eu recebo algum prêmio. E não há prêmio nenhum em se fazer o mal. Por isso que os espíritos não absorvem os fluidos, mesmo aqueles que são obsessores, eles não absorvem os fluidos dos vícios que eles impulsionam. Eles absorvem a queda, mostrar que você é frágil. Aí ele diz, está vendo? Ele é ruim mesmo. Ele tem que sofrer, mas ele não absorve nada. Não há ganho nenhum em ser obsessor. Crícia, você ia falar alguma coisa? Eu queria falar exatamente sobre esse processo da aproximação entre o espírito e o encarnado, né? Eu acho que é importante a gente dizer que essa compulsão que a gente tem, ou que a gente possa desenvolver, seja... Eu não... Oi? Tava tá meio ouvindo? ruim. Não... Tava ruim para você, Gênesis? O som... Não, eu estava ouvindo bem. Tá tudo tranquilo? Tá ouvindo bem? Sim, sim. Então pronto. Sim. Tá, não, então, o que eu ia dizer assim, que essas compulsões que
muitas vezes a gente desenvolve quando está encarnado, elas são, na verdade, efeitos, né? Elas são efeitos de fragilidades morais que nós temos. E aí, quando a gente insiste em um determinado hábito, que ele vai se tornando vicioso, o nosso organismo físico aqui começa meio que a depender fisicamente de determinadas coisas. Por exemplo, uma pessoa que come demais, o estômago dela enlarguece, né? Então, pouca comida, para ela, vai ter a sensação de que não é o suficiente, né? Os vícios associados a entorpecentes, ao álcool, ao cigarro, enfim, o organismo biológico desenvolve uma dependência também, mas essa dependência do organismo biológico, ela já é efeito também, né? Porque tudo começa lá na tua escolha, né? Naquela escolha que você fez entre continuar um determinado hábito, né, ou não continuar, né? Seja um hábito bom, seja um hábito ruim, né? Lembrando que tudo são escolhas nossas. E nossas escolhas passam por decisões que estão associadas ao conhecimento que a gente tem e também à nossa condição de conseguir separar, vamos dizer assim, o joio do trigo, o que seria bom realmente para a gente ou o que não é tão legal. Então, é assim que o espírito se aproxima. Pela nossa fragilidade moral, ele consegue se aproximar. Não é só porque eu peguei um copo de cerveja, todos os espíritos que têm vontade de beber vão estar perto de mim. E vão ali me fazer com que eu beba muito mais do que eu costumo beber. Né? Então, existe uma porta que você abre. Né? E essas portas, elas são abertas dentro da nossa conduta moral. E a outra coisa que eu queria dizer é que nem sempre esse espírito que se aproxima de você, ele te conhece, no sentido de ele ser um obsessor, que quer se vingar de você, que, tipo, vou ali para me divertir com a queda daquela pessoa. Não é só isso. Às vezes ele se aproxima porque, como ele precisa criar ilusão nele, veja o que o Baltazar diz. Eu procuro os restaurantes, as feiras, né, para a partir disso ficar feliz, né, ao entrar em contato com os grandes banquetes. Então, para ele criar parte dessa ilusão, ele vai também para perto dessas pessoas. E às vezes nem interessa muito para ele aquela pessoa. Né? É que nem assim, esse exemplo que o Cícero deu sobre o estudante, né, sobre a criança que diz assim, eu tirei nota baixa, mas todo mundo tirou. Né? É como se ver outras pessoas tentadas, vivenciando aquele vício, desse uma diminuída no seu. É como se você dissesse, todo mundo é assim. Quem nunca usou essa frase? Todo mundo faz isso. Né? Essa é uma característica muito do espírito imperfeito. Né? Fugir das suas obrigações, fugir da sua consciência. Né? E aí, não é simplesmente querer a queda moral, porque às vezes o espírito é tão viciado que ele nem tem tanta noção que ele está fazendo aquilo. Pelo menos é assim que eu compreendo. Às vezes ele sabe e faz isso de propósito e percebe tudo que ele influencia. Mas às vezes ele está tão preso no vício dele, na fixação que ele tem, que ele não tem esse estalo, né? Eu já vi alguns diálogos que eles falam, eu não pensava que causava isso, né? E no processo de moralização, ficar inclusive envergonhado por estar fazendo ajudando, digamos assim, alguém cair, né? E aí eu acho que nesse processo é importante a gente se perguntar qual o nosso papel como encarnados, né? Dentro disso, porque às vezes essa coisa de assim, o espírito absorve os meus fluidos, ele é incentivado, ele me incentiva, e aí eu retiro de mim a responsabilidade que eu tenho diante de optar por esse caminho do vício, né? Acho que o Cícero caiu, mas ele deve estar já voltando. E aí eu vou passar a bola para o Gênison, mas antes de passar a bola para ti, Gênison, eu só queria lembrar que, assim, como você falou,
o espírito não dorme porque o sono é algo biológico, mas o espírito pode sentir um entorpecimento. Inclusive, o entorpecimento é bem típico do processo da perturbação que é logo após o desencarne, né? Não é o sono que a gente costuma e que a gente precisa ter, né? Aquele sono que me recupera biologicamente. Né? Eu acho que era interessante dizer isso. Ele voltou. Tu voltou, menininho? Pronto. Eu não tô ouvindo, eu não tô conseguindo lhe acompanhar, não tô ouvindo nada, mas tudo bem. Porque tá com muita interferência, mas é só para mim, né? A Flor já está me dizendo aqui que só eu que tô com interferência. Eu acho que a gente pode seguir depois, porque eu tô achando que a gente não, se a gente ficar nessa toada, a gente não vai terminar e a gente está meio que dizendo algumas coisas que um ou outro já está dizendo, né? Mas eu só queria enfatizar que em Allan Kardec, na obra de Allan Kardec, vícios são questões da alma. É na alma que existem vícios. É só na alma. Isso tem que ser deixado claro que nós estamos falando dentro da obra produzida e apresentada por Allan Kardec. O vício é algo na alma. O que você vai... Tem um texto maravilhoso de um geógrafo, Humboldt, o nome, acho que é Humboldt, a Flor pode tentar arrumar, que o espírito diz assim, ele era uma pessoa boa, talvez a única questão dele é porque ele bebia, mas estava no mundo dos espíritos tranquilo, porque a grande questão é na alma. Tá? Mas aí eu repito, Allan Kardec, tá? A gente está estudando esse autor. Aí ele vai falar do tédio, né? A gente acabou não explorando, depois eu vou pedir para você explorar mais essa questão do tédio, tá, Gênesis? Porque ele vai falar na 10, mas eu vou tentar pegar da 10 novamente, a gente não explorou muito. A gente segue e concluir a partir da leitura do resto. Isso, né? Quando ele vai dizer assim, o tempo vos parece longo, por vezes vos aborreceis. Deixa só a Flor colocar aqui para mim aqui. Não, eu percorro as feiras e os mercados, vou ver chegar a pescaria e com isto me ocupo muito bem. Depois, na 11, o Kardec pergunta, e o que fazias quando na terra? Aí alguém, né, faz uma observação, alguém diz que sem dúvida era cozinheiro. Responde Baltazar, apreciador da boa mesa, não glutão. Advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram fermier généraux, financistas que na antiga monarquia tinham o direito de cobrar impostos mediante o pagamento de certa quantia fixa ao tesouro. E aí ele vai responder a questão. Bem vês, eu não era um cozinheiro, que não te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Na 12 pergunta, há muito tempo que estás morto? Morri há 30 anos, com 80 de idade. Vedes outros espíritos mais felizes do que vós? Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isto. Meus pensamentos roçam pela terra. Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Eu ainda não as aprecio, como aquele que não sabe o que é um prato refinado e não o aprecia. Talvez chegue a isso. Adeus. Vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Baltazar. Eu vou começar com o Gênison, e aí eu queria... Deus, teve uma pergunta, agora foi a Júlia. A Júlia fez uma pergunta muito boa, que ela diz assim, ela não entende por que o Baltazar já tinha desencarnado há 30 anos e não mudava. Ele tinha encarnado há 30 anos, né? E não estava mudando. O Baltazar não desiste de continuar iludido. Não foi antes, isso aí já é um comentário, mas a primeira pergunta dela é sobre... Pronto, eu fico me perguntando por que o Baltazar reluta tanto em reconhecer que está errado.
A questão aqui, aí eu queria que o Gênesis explorasse, nas duas últimas questões, o Kardec faz uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque ele vem mostrando que o espírito é bem material. Veja, ele se ocupa do dia a dia, das coisas do dia a dia, preocupado com comer, tem toda a questão assim. Mas o Kardec faz uma virada, embora nas últimas duas perguntas ele dá uma virada naquilo que ele apresenta. Ele faz uma pergunta bem interessante. Ele vedes outros espíritos mais felizes do que vós? Ele faz é onde você vê que ele aponta, isso se chama moralização de um espírito. Para todos que estão nos acompanhando, fazem parte da formação mediúnica, aqueles que querem dialogar com os espíritos, seguindo o modelo de Kardec, vê aqui um exemplo clássico da moralização de um espírito. Ele não perguntou para ele, olha, eu tenho uma coisa melhor para te dizer, para tu fazer. Não, ele pergunta, vês alguma coisa, espíritos melhores, numa melhor situação? O espírito diz que sim, que vê alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus, e aí ele diz, ainda não conheço isso. Ele não sabe o que é esse louvar a Deus. Depois, o Kardec faz mais uma pergunta para ele, tentando moralizá-lo. Compreendeis as causas que me tornam mais feliz do que vós? E o Espírito responde, eu ainda não os aprecio, eu não conheço as causas, como aquele que não sabe o que é um prato refinado e não o aprecia. Gênison, aqui é onde o Baltazar se torna a gente. Eu sempre digo, a gente é muito Baltazar, todo mundo entende, toda vida que eu digo assim, olha, Baltazar, é porque o pessoal pensa que a gente gosta de comer, porque toda reunião tem uma mesinha assim, então não tem reunião espírita que não tenha comida, e aí as pessoas pensam, eu sempre falo muito no Baltazar, e as pessoas sempre associam que é porque o Baltazar nos inspira a comer. Eu gostaria de dizer a todo mundo que esquece isso, porque a gente come por conta própria. É bom. Não vai jogar. É bom. Porque é bom. A gente não precisa de espírito nenhum para nos dar força para comer. A gente come que quer mesmo. Que gosta. Mas veja, você gosta e se desequilibra mesmo, às vezes. Mas aqui ele diz algumas coisas que eu queria que você refletisse, trabalhasse conosco. Ele diz, eu ainda não conheço esse prazer de louvar a Deus, por isso que eu continuo preferindo louvar à mesa. E ele diz que é um prato tão refinado que talvez, que ele não sabe o que é, mas talvez chegue um dia onde vai conhecer. Nesse momento, Baltazar é muito a gente ou não, Gênison? Você não tem a dúvida. A reflexão que Kardec faz, porque tentando aqui ajudar a Júlia a refletir sobre a postura de Baltazar. Ele tem o livre-arbítrio, né? Ele tem a liberdade de escolher como ele quer conduzir a própria vida. E Kardec, isso é um aprendizado que a gente tem que ter ao conversar com os espíritos. Kardec, ele não invade esse livre-arbítrio. Ele faz uma pergunta para o espírito, olha como é que ele moraliza. Ele não quer dar lição de moral. Por isso que é muito comum, quem já teve alguma experiência em reunião mediúnica, em psicofonia, especialmente quando o envolvido na reunião é alguém do nosso, muito caro a nós, né, do nosso bem-querer, um parente, ou até você mesmo, quando está ali, a gente até se desequilibra, porque a gente quer, por fina força ou por vontade própria, querer que o espírito mude. Você vai parar de me tirar do sossego. Você vai parar de obsidiar meu filho, meu esposo, meu amigo. E Kardec, ele não faz isso, porque todos nós temos livre-arbítrio, para o bem e para o mal. Então, eu quero fazer esse preâmbulo para entender que Kardec está tentando despertar no espírito justamente esse apreço a esse prato refinado, que é o conhecimento e a adoração a Deus. E quando ele fala Deus, não apenas no Deus, né, antropomórfico, é no conceito que envolve você acreditar na existência de Deus, né? É você sair do material e passar para o espiritual, passar para o transcendente. Então,
Eles sabem, e vejam, ele está muito confortável nessa situação, de estar ali preso à sensualidade dos sabores, né, e da mesa. E a pergunta de Kardec ela é muito inteligente porque ele quer que ele passe a apreciar outra coisa, passe a buscar outra coisa, a ter desejo por outra coisa. E qual é o melhor argumento que Kardec usa? A comparação, a analogia. Não à toa, o Cosme é que diz isso, que o Kardec era o rei da parábola, né? Rei da analogia, não é nem rei da parábola, rei da analogia. Cristo era o rei da parábola e Kardec era o rei da analogia, né? Por que Cristo fazia uma parábola? Porque era para aquele pessoal entender por comparação aquela história com a vida que eles tinham no cotidiano. E Kardec procurou fazer com ele esse mesmo exercício com Baltazar. Rapaz, você não vê gente mais feliz do que você, não? Eu até vejo. E o que eles fazem? Não, eles estão ali louvando a Deus, louvando a Deus, né? Adorando a Deus. E você não tem interesse nisso, não? Mas, rapaz, não, porque eu não conheço, eu não sei o que é isso. Eu não tenho sofisticação de paladar, não tenho um paladar para esse manjar aí, né? Então, essa aqui talvez seja o pontapé inicial para todos nós começarmos a nos espiritualizar, encontrar a verdadeira essência, né? O verdadeiro tesouro. E aí, quando a gente vai tendo o contato com essas questões e essas realidades, a gente vai buscando a mudança. Ah, gente, mas a minha vida é muito confortável, é muito boa. Por isso que vivemos num mundo em que a dor e o sofrimento, ele existe, é real e muitas vezes ele é preponderante. Porque esse é o impulso que nos vai mostrar que sofrer pelo que é material não é interessante. A gente precisa se desapegar do que é material. Teria que ter uma outra conversa para poder falar um pouco mais sobre, desenvolver mais toda essa, vamos dizer, essa filosofia da reencarnação, que envolve a reencarnação, né, o que ela é, como é que ela se comporta, quais são os princípios que envolvem esse mecanismo, né, e que fizeram com que Kardec acatasse esse princípio, né, essa premissa como um fato, mas através de conversas como essa, né, de Baltazar, ele ficou muito claro que não faria sentido para Baltazar ficar 30 anos ainda como se não tivesse deixado aquela vida. E aí, Julia, é assim mesmo, vai ter espírito que vai passar tanto tempo quanto for necessário até acontecer o que a Crícia comentou. Ele cansa, porque chega uma hora que efetivamente cansa. Quem gosta de doce, chocolate, por exemplo, sabe que o primeiro sabor, o primeiro pedaço é maravilhoso, que me dá vontade de um segundo, e de um terceiro. Mas aí depois de já 150 gramas de chocolate, estou aqui aleatoriamente falando, você já começa a não sentir mais aquele prazer, porque você já está saciado, mas você está mais pela compulsão. E aí você começa a chegar a um certo ponto de abusar. E às vezes, em caso extremo, você até bota para fora, porque está tão cheio de chocolate que você bota para fora. Ou seja, vai chegar o momento de Baltazar, cansado da sensualidade, e começar a reconhecer maior satisfação e felicidade, não apenas prazer, e, por exemplo, naqueles que adoram a Deus. Aí ele vai ficar curioso, vai querer saber o que é preciso fazer para isso. Aí ele vai começar a abrir margem, que é como acontece com todos nós. A gente vê pessoas em erro, né, em delitos, e não adianta apenas e tão somente, embora seja uma medida necessária, por exemplo, a punição. A punição já vai dar o primeiro impacto da consequência do erro. Se eu comer demais, eu vou ter dor de barriga, congestão. Então é a punição. Mas pode acontecer de eu não me corrigir e melhorei o corpo, eu vou de novo. Acontece com a bebida. Eu já teve experiência com álcool, sabe? O cara bebe, se embriaga, no outro dia diz, nunca mais eu bebo. Na semana que vem, ele esqueceu a promessa e volta a querer buscar aquele prazer que ele acha que vai ter controle sobre aquilo. E aí se passa de novo. Até chegar um dia que ele vai dizer, não, eu não aguento mais. Então eu preciso parar com isso. Essa é a questão. Não adianta apenas e tão somente você estabelecer a punição. A punição tem que vir junto com a necessidade do arrependimento. E Baltazar ainda não se arrepende de buscar esse prazer. Ele não vê ainda sentido em buscar algo mais que lhe dê mais satisfação. E aí, para concluir o meu raciocínio, até assim, é anterior à questão da busca da satisfação da sensualidade. É uma questão de moral,
ele tem que saber que é mais interessante para a própria felicidade buscar a Deus do que buscar a satisfação da sensualidade. Então, não é uma questão fluídica, é uma questão moral, de convencimento e especialmente de autoconvencimento. Esse é o processo. Não adianta impor, não adianta empurrar. É quando eu digo, agora eu quero, que a coisa acontece. Perfeito. Fazer aqui uma pergunta à Clícia, ficar rezando para eu conseguir ouvir, porque eu não estava ouvindo, né? Mas você me ouve, Cícero? Estou escutando. No da Clícia parecia que eu estava na Segunda Guerra Mundial, pouco assim na minha cabeça, tá. Assim, sabe? Uma coisa bem estranha. Mas eu tive que desligar aqui para tentar voltar para ver o que estava acontecendo, né? Na pergunta final, eu lembro, né, ano que vem nós vamos fazer um estudo sobre algumas obras de Sócrates, do Eutífron. E no Eutífron considera-se talvez a primeira obra do Platão. Isso aí também não vai ao ponto, né? Aqui uma questão cronológica, mas alguns acham que sim. E se passa antes da condenação, e o Sócrates faz algumas perguntas e o Eutífron tenta responder, roda, não responde, e aí cai na primeira resposta que ele já tinha considerado errada, e o Sócrates diz assim, olha, a gente está andando em círculo aqui, vamos começar de novo. Aí o Eutífron que diz, não, olha, eu estou muito ocupado, eu vou embora. Então, é um spoiler final, o livro não tem resposta, né? Uma aporia, não tem uma conclusão, é só para a gente se questionar. Aqui também a gente tem uma espécie de... O Baltazar escapole. A gente vai ver como ele dá uma escapulida legal, porque o Kardec pergunta, compreendeis as causas que o tornam mais felizes? Ele diz que sim. Ele diz que ainda não aprecia aquele tipo de felicidade. Ele sabe que existe. Ele já deduziu, observando o mundo dos espíritos, que existe aquela felicidade. Mas ele diz assim, olha, eu ainda não aprecio, talvez eu chegue a isso, mas aqui demonstra que ele não ainda estava no momento da mudança. Porque o que ele diz? Adeus. Veja que ele encerra. Ele não pergunta assim, mas o que fazer para alcançar? Como chegar a isso? Ele encerra e diz assim, adeus. Eu vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Então, ele volta para a condição inicial dele, que é do interesse em ficar ali numa coisa que ele sabe que é uma ilusão. Porque ele diz lá no começo que esse jantarzinho suculento que ele vai para lá não vai causar felicidade. Pelo contrário, vai causar a ele suplício. Vai causar suplício, né? Ele está dizendo que vai causar suplício. Então, ele vai em volta dessa questão. Clícia, aqui a gente pode meditar um pouquinho sobre isso, sobre nós, já também, como Baltazar. Primeiro, a gente sabe que a felicidade da matéria não nos causa felicidade plena. Ninguém tem nenhum exemplo de uma pessoa que seja plenamente feliz na matéria. Ninguém, assim, até porque todos nós vivemos sob o signo da morte, que podemos morrer a qualquer momento. Então, a felicidade plena na matéria nunca se realiza só por isso. E tem as doenças, tem as dores. Na matéria, ninguém tem. Mas a gente sabe que existe a felicidade do espírito. Mas a gente sempre está dando uma escapulida, mesmo sabendo. Baltazar, repito a mesma pergunta, por essa ótica, não é muito nós, e isso explicaria também, embora o Gênesis já tenha falado, mas isso não explica também as nossas insistências em não escolher aquilo que é o correto, aquilo que deve ser escolhido? Antes de Baltazar falar a Deus, ele diz assim, talvez
eu chegue a isso, né? Se referindo a essa felicidade que está associada a Deus. Então, naquele momento ali, por uma fração de segundos, me parece, que ele percebe que tem uma felicidade mais interessante do que a felicidade de buscar comida, de buscar recordar os prazeres que ele tinha quando ele estava na Terra. E penso eu que essa resposta de Baltazar, ela é provocada pela pergunta que Kardec fez. Porque a pergunta de Kardec está muito associada a, vamos dizer assim, a pedagogia espírita, a forma como o espiritismo entende o processo de educação, que passa pela experiência e muito mais pelo exemplo que serve de referência do que pelo discurso solitário. Então, quando ele diz, você está vendo aí uns espíritos felizes, né? E ele diz, estou, né? E ele percebe já, Baltazar já sabe que aqueles espíritos estão felizes por louvar Deus. Ele sabe disso, né? E aí, quando ele olha para aquele exemplo, né? Ele percebe que há uma felicidade que não frustra, que não é mais ilusória. E aí, para ele perguntar como eu posso conhecer essa felicidade, ele vai ter que quebrar o orgulho. Ele vai ter que primeiro assumir que a felicidade que ele escolheu para ele, ou seja, o caminho que ele escolheu para a felicidade que ele almeja, é um caminho completamente sem sentido. E aí tem muito de nós. Tem muito da gente porque nós somos extremamente orgulhosos e vaidosos diante das nossas opiniões, das nossas escolhas. A gente, muitas vezes, às vezes, a gente insiste em uma determinada opinião ou um determinado estilo de vida para não dar o braço a torcer. E é isso que vai acontecer com Baltazar. Ele foge do enfrentamento, ele não fugiu ali de Kardec ou do médium com o qual ele estava, pelo qual ele estava se comunicando. Ele fugiu dele mesmo. Porque no momento que ele tivesse que falar sobre os motivos que ele não alcança aquela felicidade de verdade, ele teria que assumir primeiro que está errado. E aí é muita gente. E aí eu me lembrando agora dessa pergunta que a Júlia fez, né? Poxa, Baltazar, 30 anos desencarnado e ainda teimando. Passou 80 na Terra, possivelmente boa parte desses 80 anos, também vivenciando essa vida, né, da cumilança, etc. Eu estou com 44, quase 45 anos e continuo com muitos vícios que eu acredito que eu já trouxe de experiências passadas. E eu ainda não consegui me quebrá-los plenamente, né? Por vários motivos, né? Entre eles, a incapacidade de aceitar sinceramente o erro. Porque às vezes a gente se esforça para mudar, né? Isso já é bom. Inclusive, esse é o melhor caminho para você afastar um mau espírito. É você iniciar o seu esforço para ser bom. Iniciar o seu esforço para trabalhar no bem. Mas mesmo assim, com esse esforço, ainda é penoso para a gente aceitar que a gente erra, aceitar que a gente fez uma escolha errada. E pior, aceitar que tem uma escolha melhor do que a nossa. Né? E é isso que Baltazar vai fazer. Ele vai fugir. E ele vai fugir como? Se distraindo no que ele mais gostou de fazer quando estava encarnado. Possivelmente, quando ele estava encarnado, era também a sua fuga. O prazer da comida, dos banquetes, dos quais ele participava, era também a fuga dele quando estava encarnado. Agora, é interessante a gente perceber o processo de moralização do espírito. Eu fico imaginando assim, que as perguntas vão provocando reações no espírito.
essas reações serão maiores ou menores, mais úteis ou não, conforme, vamos dizer assim, a entrega do espírito, conforme ele se permite pensar sobre ele, né? A palavra moralização para a gente tem um tom meio pejorativo no Brasil, né? Quando a gente fala em moralização, parece uma coisa, tipo, alguém superior querendo me dar uma lição de moral, né? E aí é importante a gente entender que não é nesse contexto a pergunta ou a expressão para Kardec, né? Quando ele fala de moralização, é provocar, através de suas perguntas, reflexões. E aí ele pode até cutucar, mas só o espírito é que terá condições de refletir. É que nem a gente pega um livro, esse texto mesmo do Baltazar. Quem leu esse texto procurando por si no texto, né? O que desse texto tem de mim? O que é que eu tenho parecido, né? Que lição eu vou levar desse texto para a minha vida? Né? Muitas vezes a gente estuda, a gente entende os textos, mas não entra nesse tocar da alma. E acho que é por isso que Baltazar fugiu. Para ele, entre aspas, foi mais fácil fugir nesse momento. Eu queria responder aqui eu não sei se a Júlia fez a pergunta, ela colocou um não e eu não entendi, Júlia. Você colocou assim, Baltazar encerra a conversa porque Kardec, naquele momento, não conseguiu chamar a atenção dele com esclarecimento sobre a felicidade de louvar a Deus. Eu não sei se esse não tá no lugar certo, né? Porque, na verdade, o Kardec não está dizendo assim, ó, vá fazer isso. O Kardec perguntou porque se ele vê espíritos mais felizes e se ele escolhe, e se ele sabe por que aqueles espíritos são mais felizes, né? E ele, qual a causa que os torna mais felizes do que vós? Ele disse que não, eu ainda não as aprecio, estas causas, como aquele que não sabe o que é um prato refinado e não o aprecia. Então, ele ainda não aprecia a felicidade que está sendo proposta e vai atrás da sua distração. Então, mas o Kardec não chega nem a perguntar porque ele se retira. E o Kardec, como sempre, respeita o direito dele. O Kardec não está desesperado para tornar o espírito bom. Ele não tem, porque tornar-se bom é uma escolha. Ah, tá. Então é bem isso, é uma escolha individual. A gente tem que escolher ser melhor. Eu queria ler agora realmente a conclusão, para que a gente pudesse... aqui a conclusão, o Kardec realmente já fecha tudo aqui, né? Ele já diz tudo. Este espírito é um verdadeiro fenômeno. Olha por que ele é um verdadeiro fenômeno, porque ele é muito parecido conosco. Mas eu queria muito deixar claro para as pessoas, para a gente não diminuir Baltazar apenas ao espírito que come. Isso é limitar muito o aprendizado que esse espírito nos traz, tá? Ele é um verdadeiro fenômeno. Ele faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição humana. Aqui porque que ele é um fenômeno, porque ele é igual à condição humana. A condição humana não é a condição de comer, porque comer todo encarnado faz. A condição humana que o Kardec está falando é essa, desse pouco esforço para o progresso. Esse pouco desejo de aspirar a algo a mais do que essa condição. É disso que ele está falando. Só tem de menos o corpo material, mas as suas ideias são exatamente as mesmas. Este não é um mau espírito. Ele não tem contra si senão a sensualidade, que ao mesmo tempo é para ele um suplício e um gozo. Como espírito, não é, pois, muito infeliz. É até feliz ao seu modo, mas Deus sabe o que espera em nova existência. Uma triste volta poderá fazê-lo bem refletir
e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Aqui é um elemento chave, que é a gente abafar os sentidos, o senso moral. Ele vai trabalhar isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Falou, se você for lá no IPA que botar senso moral, você vai achar a frase que eu quero, que está lá no Evangelho, que o Kardec fala. Eu só não sei agora se é nos bons espíritas, os bons espíritas. No capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, capítulo 17 do Evangelho, que ele fala no amadurecimento do senso moral. Quase todos nós conhecemos pessoas que para essa encarnação não vai dar. Ela não dá. Nessa encarnação, ela não dá, o senso moral dela não vai. Ela está aqui, por isso o Kardec disse, do que vai esperar Baltazar numa próxima encarnação. Às vezes tem pessoas que realmente são muito fechadas à questão da espiritualidade, a uma questão de um certo nível de transcendência. E aí você vai vendo, é aquela pessoa que aprende na marra mesmo. Não, porque o que é um senso moral quando ele está desenvolvido é quando eu escolho por livre vontade. O senso moral se desenvolve. Tem todo um estudo sobre senso moral, não é uma coisa tão simples assim, porque é bem delicado. Tem muitas nuances quando se fala do senso moral. E esse não desenvolvimento do senso moral é a condição normal dos habitantes desse planeta. É tanto que o vício que nos caracteriza é a indiferença moral. O vício que Lázaro diz que nos caracteriza, a virtude que nos caracteriza é o uso da inteligência, e o vício que nos caracteriza é a indiferença moral. Então, o senso moral não está muito desenvolvido em nós. Então, aqui nós temos um fenômeno chamado Baltazar. Esperamos que a gente não desencarne e não seja um novo Baltazar, que dê comunicações em busca desse tipo de situação. Meninos, assim, vou passar a palavra para vocês. Peço que vocês tentem ser sintéticos, resumam sobre esse estudo, façam as observações de vocês, para que a gente possa aí, ter reflexões finais. Gênison, suas reflexões, pode ser sobre isso aqui, pode ser sobre o texto como um todo. Isso aqui, esse texto também tem... A gente, obviamente, poderia ficar várias semanas estudando esse texto inteiro e nele encontrar vários aspectos que seriam tanto importantes para a nossa moralização, né? A gente vê o exemplo e se reconhecer ali, como também a gente poder estudar, digamos assim, aspectos técnicos, né? Da técnica de Kardec, da forma que ele abordava os espíritos, como dos princípios espíritas enquanto ciência. Né? Então, você vai ter aí 3 aspectos muito, muito caros à doutrina espírita: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto moral. Né? Então, o que a gente precisa... Eu vi aqui um comentário da Silene, que ela disse que Kardec inicia uma conversa e a espiritualidade continuou o trabalho de esclarecer o espírito. Eu vou pegar esse comentário dela como mote para fazer o meu fechamento. Não necessariamente, Silene, penso eu, porque um dos princípios que está envolto, e é isso que a gente tem que ter essa consciência, na alma, no espírito individualmente, é um negócio chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, por uma questão de justiça e até de misericórdia divina, ela vai a palavra não é induzir, mas vai nos levar à necessidade de um negócio chamado responsabilidade. Quanto mais livre o espírito mais ele é responsável pelos seus próprios atos. A espiritualidade não vai ser babá de espírito, vamos dizer assim. Por quê? Seria muito mais fácil para Deus, ao enviar o Cristo, resolver o problema da humanidade. Ele chegou, mandou o Cristo chegou aqui e deu um recado e tudo está resolvido.
2000 anos depois, ainda hoje tem gente queimando igreja, tem gente perseguindo cristão. Ou seja, você vê que o processo não é tão simples. Quer dizer, o conceito é simples, mas o processo ele é longo e complexo. Porque a gente sempre deve colocar na conta o livre-arbítrio e a responsabilidade do espírito. Vejam que Baltazar está ali na dele, vivendo a vidinha dele, curtindo os seus prazeres, ou sua ilusão de prazeres, mas não existe em nenhum momento nenhuma pressão para que ele mude, pressão externa, para que ele mude sua forma de enxergar as coisas. O que vai fazer com que ele acorde é o que está dito na última frase da observação. Deus sabe bem, né, o que pode esperar por ele e olha uma perspectiva. Isso aqui não é um mandamento, é uma perspectiva. Uma triste volta poderá, que isso não garante, poderá fazê-lo bem refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos, ou seja, no momento em que ele se sentir quando perceber que as suas falhas, né, o seu erro, se arrepender e querer correr atrás do prejuízo, ele pode pedir uma encarnação em que ele tenha que se abster dos prazeres sensuais para despertar. Olha só, não é porque ele vá no fato da provação e da expiação que ele vá ter a conquista da moralidade, mas ele vai despertar o senso moral. Ou então, a própria divindade, o próprio Deus, né, Deus mesmo vai dizer assim, não, ele já está no tempo de precisar de um impulso, então ele vai, que é como o pessoal fala, né, compulsoriamente, o que não é compulsoriamente. Chegado o tempo, ele vai ser conduzido a uma encarnação para também despertar o senso moral. Esse é o fim último e sempre buscado por Deus para nós. Só que Deus não nos impõe, não impõe isso, nem por ele, nem por espiritualidade, nem por ninguém. Sempre é e sempre será um trabalho de vontade, até porque a gente tem que lembrar, todos nós, encarnados ou não, temos um anjo da guarda, temos um guia. E esse guia não vai ficar interferindo na nossa decisão, na nossa liberdade, a nenhum instante, a não ser que eu peça ou a não ser que eu permita. Ele vai sugerir, ele vai sugestionar, mas ele não vai impor, porque se ele assim fizesse, não seria guia, não seria superior. Ele seria apenas um espírito familiar ali tentando, como a gente muitas vezes faz, que é um exercício difícil, de chegar para o nosso marmanjo que tem 29, 35 anos e querer dizer que, meu filhinho, não faça isso, você vai sofrer. Essa não é a lógica natural. A lógica natural é que quando você tem um momento de ter consciência da sua própria ação e tem a sua responsabilidade, você tem que agir por conta própria. Então, para concluir meu raciocínio, Baltazar é um bom exemplo do que pode acontecer conosco na espiritualidade. Não sofro, no sentido de ser a angústia, de ter um remorso lancinante, de ter aquela dor acerba, mas também eu não avanço. E o tempo passa e eu vou ficar lá na frente com aquela sensação de tempo perdido, que, embora a gente não saiba mensurar qual é a percepção de tempo para um espírito, porque o tempo também é uma questão material, o tempo só faz sentido para a gente que está na matéria, né, para quando você sai da matéria, você tem ideia, a percepção de tempo corrido no tempo que a gente tem já mostra a materialidade do espírito, né? Por isso que Deus não tem pressa, por isso que os espíritos superiores não têm pressa, porque a noção de tempo é diferente. A eternidade, ela tem uma percepção diferente da que a gente tem, né? Então, a gente tem que despertar para esse senso. Cabe a nós, individualmente, buscarmos a nossa melhora, o nosso crescimento interior e a nossa moralização. Óbvio, e o Cristo é exemplo disso, ele arrasta, porque ele foi exemplo. Ele nunca chegou para ninguém para dizer assim, você vai ter que evoluir, você vai ter que ser melhor. Ele mostrava ou a contradição da postura, ou então ele mostrava por analogia para aquele que procurava, para aquele que perguntava. Leiam os evangelhos e vejam que todas as parábolas do Cristo estão nesses dois contextos. Ou ele era provocado por uma situação de dilema, como no caso da mulher adúltera, ou então as pessoas perguntavam a ele o que ele achava, ou como dúvida, mestre, como é que eu faço na situação? Aí ele vinha com a parábola. Ele nunca chegava e falava assim, ei, você vem cá, você não quer me ouvir, não, mas você vai ouvir.
você tem que estar errado, você tem que fazer assim, você tem que ir, como ele ensinou, quando foram fazer com ele, né? A família dele foi lá na porta lá do ambiente que ele estava, aí bateram lá e disseram, ei, Jesus está aí? Tá, rapaz, esse cara tá ficando doido, chama ele para vir para casa. Aí vão lá dizer, Senhor, tem um pessoal dizendo que é a tua família. Aí ele assim, quem é minha família? Família são vocês que estão querendo o que eu quero dar. Então, essas noções, para a gente que é imperfeito, são muito importantes no texto de Baltazar, como Kardec se conduz. Então, quando formos conversar com os espíritos, respeitemos o livre-arbítrio do espírito. E isso vai conquistar perante ele até autoridade, porque ele vai saber que você está agindo em respeito. E aí, respeito é sinal de moralização, de moralidade e de autoridade perante alguém imperfeito. Basicamente isso. Mas deixar a gente ficar aqui 3 horas falando sobre isso, né? Com certeza. Clícia, com as suas considerações. Bem, eu acho que Kardec respeita Baltazar, além de tudo que o Jameson falou, não porque ele confia na espiritualidade, até porque na espiritualidade tem espírito de todo jeito, inclusive espíritos como Baltazar. Mas fundamentalmente porque ele acredita em Deus e nas leis de Deus. E ele percebe, por isso que ele respeita o livre-arbítrio. E ele percebe que em algum momento Baltazar vai acordar, no sentido de perceber o caminho que ele estava escolhendo, como esse caminho o distancia da verdadeira felicidade, né, de Deus. Claro que isso não impede de Kardec conversar com Baltazar, rezar para Baltazar e fazer perguntas a Baltazar que possam provocar nele esse despertar da consciência. Porque isso, inclusive, está dentro das leis de Deus. Você tentar ajudar o próximo, né? E eu acho que esse texto, para mim, como também vários outros diálogos que a gente tem no material que Kardec organizou, eles são o que Kardec até chama de é a natureza em flagrante, né? São através desses textos que a gente vai compreendendo a vida futura. Nós já sabemos que existe uma vida futura. Tanto é que nós não somos materialistas, né? Mas como se dá esta vida futura? Como é esse mundo dos espíritos? Como nós nos portamos, né? O que acontece conosco? Quais são as consequências de ter vivido aqui nesse mundo espiritual? Então, quanto mais a gente vai aprendendo, penso eu que mais chances nós temos de traçar os nossos caminhos, traçar melhores caminhos. Mas isso só acontece se a gente conseguir olhar para o Baltazar olhando para a gente. E ler o texto, entender o texto do ponto de vista, digamos assim, técnico, né, sobre fluidos, né, sobre as leis divinas, sobre os ensinamentos doutrinários, é muito bom. Mas a gente tem que pegar esse estudo também e depois olhar para a gente. Qual a fragilidade na moral que eu tenho que me causa os meus vícios? Que pode não ser a comida, pode ser outra coisa, inclusive pode ser algo até não tão material assim, comida, bebida, enfim. E aí eu me lembrei de Hahnemann, no Evangelho, quando ele fala sobre a cólera. E ele chama a atenção que os atos violentos não são por causa de um corpo bélico, mas sim por causa de uma alma feroz. E eu acho que é isso que eu levo com Baltazar. É olhar para Baltazar tentando olhar para mim. Observar o que eu tenho e que eu preciso urgentemente melhorar. Né? Não é uma tarefa fácil, acho que é por isso que Deus foi tão legal com a gente, que deixou a gente junto com um anjo da guarda, com espíritos protetores, com amigos encarnados que também topam esse desafio, como a gente que está aqui falando, como vocês que estão comentando e assistindo esse momento, né? E, enfim, vamos acreditar em Deus. Eu acho que já é um bom caminho conseguir aprender a lidar com as nossas más paixões. Um beijo grande e até a próxima semana.
Até a próxima semana, Clícia, Jenison. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia sempre agradabilíssima com vocês. Tá bom, meus amigos? Tchau, tchau. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Né? Teve os comentários, todo mundo aqui falando, né? Todo mundo vendo. É isso aí. Baltazar é esse espírito que é um fenômeno. É um fenômeno. Vamos ler Baltazar. Eu ia até falar que você deve estar ouvindo, né? A gente sabe disso, né? Você tem dois viés de estudo, né? Tem esse viés um pouco mais técnico, que é o estudo da quarta-feira, e esse viés um pouco mais introspectivo, que a gente percebe é da quinta e o do sábado. Eu queria deixar pedir muito para todos os médios que terminaram o curso agora, leiam, vejam como é que faz o diálogo, vejam como é que se organiza na reunião. E vocês que terminaram o curso de formação mediúnica agora, que vão começar a parte prática, os estágios, vão participar dos grupos mediúnicos. Esse é um texto muito importante. Kardec nos ensina a dialogar com calma. Observem isso, leiam, mas e peço mais uma vez para a gente, vamos tirar esse preconceito do Baltazar apenas como um espírito que come. Ele é tem muito mais detalhe que ele nos traz. São muito mais coisas. Tudo que foi falado, respeito ao livre-arbítrio, né, o sofrimento, a ilusão, tudo isso a gente tem que aprender. Porque como vocês vão entrar para as mediúnicas, a gente tem uma urgência em querer que o espírito melhore de uma hora para outra. Veja, ele disse, vou buscar um jantarzinho. O Kardec não diz, ei, fique mais um pouquinho. Não. Vão ter outras evocações, vamos com calma, né? Então, é muito interessante ler esse texto, estudar com muita atenção, porque esse é o tipo de diálogo que nós buscamos realizar no CEAL. Esse tipo de diálogo nesse nível aqui é o que nós estamos buscando a aprender a fazer. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e eu agradecer a Deus pela oportunidade, tá bom? Bondoso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Rogamos a Allan Kardec, que preside a este estudo, que nos inspire cada vez mais o desejo do progresso, de buscar ferramentas para a nossa transformação moral. Rogamos que os nossos anjos da guarda possam nos inspirar para que possamos amadurecer o nosso senso moral. Agradecemos ao Espírito Baltazar por ter compartilhado a sua experiência conosco. A Jesus, Espírito de verdade, rogamos que nos envolva em seu amor, para que possamos nos sentir abraçados por este irmão que deseja o nosso bem. Em nome de Deus, damos por encerrado o estudo desta noite. Que assim seja. É isso, meus amigos. Muito obrigado, né? A participação de todos vocês. Júlia, né, tá aqui. Está sempre aqui. A gente vai se encontrar no domingo, né, Júlia? Nós não trabalhamos nas eleições, a gente marcou a Tatiane de Roraima. Um abraço para o pessoal de Roraima. Que coisa boa ter a Tatiane aqui. Tatiane, como foi que você achou o CEAL? Procurou no Face? Foi depois, diga aí. Meu amigo Reginaldo, um abraço, Reginaldo. Rafael, Elânia, Socorro de Salles. Sim, gente, olha a prece do Instagram às 18 horas, para quem quer participar. Amanhã tem tratamento espiritual. Obrigado, Érica. Érica de Recife, um abraço. Sempre faz colocações ótimas, boas perguntas. Muito obrigado. Silva, meu amigo, um abraço, Silva. Deixa eu ver aqui o que eu ia dizer para vocês. Sim, aí amanhã nós vamos estudar o Evangelho, as aflições, e vamos aplicar magnetismo. Amanhã é dia de aplicação de magnetismo para os doentes. Um cheiro para o Recife, a Érica está mandando. Deixa eu ver o que mais. E sábado, sábado, meus amigos.
Sábado vai ser um estudo. A missão dos espíritas, o primeiro texto de Erasto. Foi o primeiro texto que Erasto escreveu. E Erasto é um fenômeno. Então, foi pelo Face que ela achou a gente. Coisa boa. Então, nós estamos aí segunda, quarta e sábado, às 19h30, quinta-feira, às 20 horas, todos os dias, de segunda a sexta, no Face, ou de segunda a sexta no Instagram, às 18 horas, com a prece pelos doentes, tá bom? É isso, pois participe amanhã novamente. A todos vocês, um abraço, que Deus os abençoe, que a gente possa ter uma semana de paz. Flor, olha aí o Insta do CEAL, segue no Insta do CEAL, segue a gente no YouTube. Ano que vem, nossa programação vai ser transferida quase completamente para o YouTube. Nós vamos nos concentrar mais no YouTube a partir do ano que vem. Esse curso, vai ter o curso sobre Sócrates e Espiritismo, vai ter o curso também sobre a história do Espiritismo. Lembra que ficou a Yara, tá mandando um abraço, Murilo Arcanjo, acho que é a primeira vez que eu estou vendo, pelo menos a primeira vez que eu estou pronunciando esse nome. Seja bem-vindo, Murilo. Se você já tinha assistido antes, mas aqui com esse nome eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, né? E Ana Maria tem assistido sempre conosco. É isso, pessoal de Icó. Hoje eu não falei o nome do pessoal de Icó, meus amigos de Icó. YouTube CEAL Fortaleza, Instagram, @CEAL Fortaleza. Estamos juntos. Flor, os nossos comerciais.